Olá, hoje estou recebendo aqui o Dr. André Crepaldi, que é oncologista, e nós vamos bater um papo. Primeiro, doutor André, queria agradecer o senhor ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Doutor André é um oncologista e é sobre isso que eu quero começar falando. Eu acho que todo mundo, como eu falei há um tempo atrás, doutor André, tem aquele temor da palavra câncer, oncologista, é algo que todo mundo quer bloquear. E como é que foi o seu interesse para você realmente fazer essa especialização em oncologia? Então, realmente tem isso, né? Tem esse pavor, com a palavra câncer e com o oncologista, a oncologia. A oncologia, como ela realmente é diferente, se você vê o organismo inteiro, ou seja, você tem tumores em todas as partes do corpo, né? Então, assim, quando você, durante a faculdade, gostando muito de clínica médica, que minha área de atuação é na parte de quimioterapia, principalmente, né, na prevenção de quimioterapia, eu fui realmente gostando de ver de toda essa diversidade e as dificuldades de diagnóstico e prevenção, tudo. E isso realmente foi cada vez mais me apaixonando, porque nesse tempo a gente acompanha mudanças diárias na oncologia, desenvolvimento, tratamentos que antes, por exemplo, tumores de mama, a gente tratava de uma maneira praticamente uniforme. Hoje existe uma identidade para cada tumor, como se fosse isso. Sim. Aquela mulher tem um câncer e você pode identificar fatores e inclusive remédios que agem naquilo lá. Falei câncer de mama em mulheres, mas lembrar que 1% dos casos é em homem, só para... existe câncer de mama em homem. Isso que é algo que fica um pouco, não é muito divulgado, não é muito comentado, geralmente bate câncer de mama mulher, até por causa do índice, né? Exatamente. Mas existe essa porcentagem, mínima, mas existe em homem também. Exatamente, a gente tem que lembrar, sempre quando eu falo, eu tento lembrar, porque na maioria das vezes fala mulheres com câncer de mama. Sim. Aí realmente 1% tem, a gente tem pacientes tratando e o diagnóstico basicamente é pelo mesmo processo, né? É o mesmo caminho da mulher? Da palpação. Lógico que o homem não faz prevenção no sentido de fazer mamografia, Sim. ultrassom, mas o homem é mais fácil de sentir durante o banho, o autoexame, alguma nodulação. Porque é mais, né, tranquilo. Superficial. Eu acho que se tiver algum caroço apalpando, fica mais evidente do que o da mulher, né? Exatamente. Aí realmente tem que seguir o caminho, procurar um mastologista, um especialista para avaliar. Nem sempre é câncer, mas deve ser visto, né? Doutor, o senhor falou sobre modernização de tratamentos, avanços. Falando do que assustam mais as pessoas, é essa incerteza da cura, é a questão de um câncer ser algo assim bem, dependendo do seu organismo, sua reação. O que tem de modernização? O que podemos falar hoje devido a um conhecimento maior em relação ao câncer em questão de prevenção? Então, a gente, assim, com relação aos tratamentos, o avanço foi realmente enorme. A gente passou de um tratamento que eram como se fosse bombas mesmo, né? A quimioterapia tradicional, começou na década de 60, 70, e eram bombas que levavam a queda de cabelo, náuseas e vômitos e todas as outras alterações. Né? Hoje ainda tem isso? Tem isso, mas primeiro que as medicações para evitar efeitos colaterais melhoraram muito. Não é, obviamente, 100%, mas melhorou bastante. E de lá para cá, o que se tem muito são novas formas de tratamento. São anticorpos, ou seja, se identifica no tumor um determinado alvo, por exemplo, na superfície, e você tem hoje anticorpos que se ligam lá. Então a gente tem isso em alguns tumores, principalmente tumores de mama, tumores hematológicos. Você tem hoje também as chamadas drogas-alvos que agem dentro de um mecanismo anormal dentro da célula, que é interessante, que você não tem todos esses efeitos colaterais que a gente vê. E por fim, o que nos últimos anos tem se falado muito, que é da imunoterapia, é um grande avanço também, que a imunoterapia ela faz o quê? Ela deixa o seu sistema imunológico voltar a agir contra o tumor. Porque o tumor tem maneiras inteligentes de bloquear a sua célula aí contra ele. Porque todo mundo fala, por que cresce um tumor?
todo dia a gente tem célula nascendo, morrendo e o organismo limpando isso, né? Mas o tumor desenvolve algumas maneiras de bloquear. E essa imunoterapia que tem surgido nos últimos anos, ela justamente faz isso, ela faz seu sistema imunológico voltar a agir e normalmente não tem essa queda de cabelo, náuseas e vômitos todo dos tumores. Que é algo que assusta muito as pessoas, que assusta né? muito. Não é para todos, né? Depende do tipo de tumor, hoje está sendo testado em vários deles, mas é um avanço realmente bem importante. E a outra coisa que você tinha me perguntado era da prevenção, exatamente. Prevenção. Todo mundo fala, o que a gente tem ideia é hábitos saudáveis, exercício físico, o que mais? Voltando aí nesse básico, exercício físico, alimentação e não fumar, isso já tem alguns trabalhos mostrando que reduz até 30% dos casos de tumores. Então, assim, se a pessoa só fizer isso, já vai ter uma grande chance de melhorar um monte de coisa. Parece fácil, mas não é, né? Alimentar bem, se mexer, na pandemia, sair para fazer atividades. Sim. Então, é muito difícil. Mas algumas prevenções são importantes e já bem estudadas, né? Na mulher, a parte de prevenção do colo do útero, né? São exames ginecológicos com Papa Nicolau, a partir da idade geralmente de 20 anos para frente, ou até antes, se tem atividade sexual. Os exames da mama, que são a mamografia, o ultrassom. E a gente deve sempre lembrar do exame do intestino, que é a colonoscopia, que é através daquele exame endoscópico que vê todo o intestino. Isso hoje é indicado a partir de 45 anos, tanto no homem quanto na mulher. E às vezes não é tão divulgado, mas é extremamente... Realmente não é muito divulgado, né? Batem muito em mamografia, né? Para homem em relação a... da próstata, próstata, né? Mas a questão do intestino, e é algo que tem bastante incidência? Bastante incidência, é um dos principais tumores no homem e na mulher, é o segundo em incidência. Então, assim, a gente tem... E o mais importante disso é que normalmente os tumores de intestino, eles se desenvolvem de pequenos pólipos, seriam pequenas verrugas do intestino. Isso demora anos para se desenvolver num tumor. Então, se você consegue pegar ele pequenininho, você não precisa levar esse paciente para uma cirurgia, para um tratamento quimioterápico. Você retirou, está livre e acabou. Acabou. Então, assim, lembrar realmente, quando se fala em prevenção, nesse aspecto. Doutor, então podemos falar que os exames preventivos, você ter aquela atenção depois, após uma determinada idade, de sempre estar preocupado, fazer um check-up, isso aí ajuda bastante a evitar uma evolução do câncer. Por aí, a gente tem que ter esse cuidado. Sim, com certeza. Ele consegue... as curas geralmente estão baseadas em diagnósticos precoces. Então, você diagnosticou tumores pequenos, você tem uma chance de cura, muitas vezes, próxima a 100%, tudo, olha, né? Que você maravilha. vê tumores de mama pequeno e outras regiões próprio de pele, você consegue ter curas bem avançadas. Intestino, que a gente acabou de falar. Isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas, pelo medo, como eu te falei, o medo que as pessoas têm de falar de câncer, de cogitar a possibilidade, né? Quando a idade, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, exatamente, que as preocupações começam a vir, né? Que você acaba se omitindo de buscar lá, ver se está tudo legal, as pessoas sim, correm disso. E o pessoal, assim, hoje eu acho que a gente tem falado mais abertamente sobre isso. A gente espera que os mais jovens realmente se abram mais. A mulher é mais adepta de prevenção, de procurar médico. O homem um pouco menos, mas a gente vê pessoas de idade ainda que vão ao consultório com tumores grandes, avançados, porque esconde realmente uma lesão de pele que fica lá, aquele idoso não quer, tem aquela cultura de que se mexer vai espalhar, né? Não vai, isso é uma verdade. Eles falam, não, se eu for no médico aí que eu vou morrer. Exatamente. Né? E aí não mexe e realmente faz um diagnóstico muito avançado. Lembrando na prevenção que a gente falou, além de exames, né, e uma das coisas importantes é a vacinação. Hoje é o dia de comemoração aí de vacinação. Hoje? Olha que maravilha! E aí existem algumas situações em que, por exemplo, a vacina do HPV, que deve ser feita no adolescente e jovem na mulher, no menino e na menina. Mulher e homem, né? Podem vacinar contra HPV.
vai acabar prevenindo e um grande número da população os tumores de colo do útero, que são importantes, e cavidade oral, que também estão muito relacionados a HPV. E tem muito disso da religiosidade, não querendo muitas vezes que vacine, porque vai estimular o início da vida sexual. Mas realmente não tem nada disso. O intuito realmente é prevenir no futuro, ali quando iniciar uma vida sexual, e não ter esse tipo de tumor que é grave. Nessa altura do campeonato, doutor, essas crenças, né? A gente quase não acredita que ainda existe isso. E tem muito. A gente vê isso em consultórios, durante os atendimentos, né? E a gente é bom sempre estar falando, quando pode, sobre isso, justamente para as pessoas... E essa vacinação, qual que é a idade assim, adequada para a menina e o menino já se vacinarem? É em torno de... eu não sei se eu tenho exatamente de 9 a 14, não. De 9 a 14. Menina, e de 10 em diante, é mais ou menos nessa Passou faixa dos etária. 9 por aí já pode vacinar. Já pode vacinar. Porque é algo que previne, né? Porque o nível de incidência de HPV em mulher e em homem também é muito grande. Exatamente. Você tem na unidade pública, você tem a faixa etária exata, para que o menino ou a menina possa se vacinar. Na privada você pode um pouco antes disso, mas realmente tem faixas certas que o Ministério da Saúde dá a vacinação de forma gratuita, né? Sim. Eu acho que é importante para os pais se alertarem a isso e colocarem isso no painel, né? Sim. E próprio vacina de hepatite, que é uma coisa que a hepatite, quem tem hepatite crônica, hepatite B, hepatite C, pode lesionar o fígado e levar isso futuramente ao desenvolvimento de tumores. Nossa. Então, assim, isso também é uma medida preventiva com relação à vacinação, né? Então, a gente tem aí exames, hábitos de vida e hoje a vacinação nesse sentido como prevenção de tumores. De tumores. Viu, gente? Estão prestando atenção. Doutor, agora eu quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente vai ficar, assim, interessado, que é sobre a questão genética, que realmente favorece muito, né? E as pessoas têm que ficar mais alertas. Mas é daqui a pouquinho, logo após o comercial, a gente volta em instantes. Voltamos, estamos aqui batendo esse papo interessantíssimo com o Dr. André Crepaldi, que está aí esclarecendo várias questões que ficam obscuras, que todo mundo, assim, embora necessite, né, doutor, ter esse esclarecimento até para tomar outras atitudes na vida, mas prefere se omitir e fingir que isso não existe. Doutor, a questão genética é algo que favorece muito. Se você tem alguém na família que desenvolveu algum tipo de câncer, você tem que estar em alerta? Tem que estar em alerta. Alguns tumores mais do que outros. Assim, a gente tem hoje, inclusive, uma especialidade chamada oncogenética, que vem crescendo assim de uma forma muito veloz, porque se começou a ter testes mais eficazes para diagnosticar isso. Então, assim, com essa estudo de DNA, descoberta de vários genes, projeto Genômica, que realmente descobriu vários desses genes, hoje a gente consegue. O mais comum estudado são tumores de mama e ovário, que a gente chama síndrome de mama e ovário, que hoje em torno de 10% até um pouquinho mais % dos casos são de origem genética. O que é isso? A mãe teve um tumor, ou às vezes nem a mãe, pulou a mãe, a avó teve, uma sobrinha, prima teve, e então hoje a gente tem assim, famílias que têm tumores e que isso cada vez mais tem importância e a gente tem exames para saber qual gene que está alterado. Olha que importante. Aí, o que todo mundo falou muito tempo, que aparece na mídia bastante, é o caso da Angelina Jolie, que ficou mais famoso no mundo, que ela realmente tinha uma alteração genética que chama BRCA, em que a mãe teve e ela optou por fazer uma prática de redução de risco, que chama. Retirou as 2 mamas
e colocou prótese, né, nesse sentido. E depois fez realmente dos ovários também, porque como é uma forma síndrome, de prevenção. Como forma de prevenção. A probabilidade é X%. Enorme, dependendo da alteração, chega a 80%, 90% de chance durante a vida. Entendi. Então, assim, pode só ficar observando? Pode, mas tem mulheres que não aguentam esse pavor, né? É verdade. De acordar todo dia. As mulheres, tipo, eu sei que muitas vão se identificar com o que eu vou falar. A gente tem um certo pavor, né? Sim. Porque a incidência de câncer de mama é algo, assim, assombrosa. Então, a gente realmente tem esse medo. Né? E você viver uma vida inteira assim é complicado. Exatamente. Tem estatísticas que colocam 1 em cada 10 mulheres durante a vida vão desenvolver, que se chegar a 70, 80 anos. Então, assim, tem que fazer essa prevenção e se a gente descobre alguma alteração genética, você pode realmente orientar num procedimento de redução de risco e para os familiares também, né? Tipo, essa mulher tem uma filha, quando que ela vai começar a prevenção? Então, dependendo da alteração, ela começa com 20 e poucos anos, para que esse possa... acompanhamento. Exatamente, porque... E o ideal é de 6 em 6 meses? Sim, dependendo do tipo e da idade, é de 6 em 6 meses ou anual, dependendo do tipo de doença, né? E aí tem hoje algumas síndromes também de intestino, que em famílias todas têm. Então tem as mais variadas formas, assim, que é realmente essa parte de oncogenética é interessante porque os testes estão aparecendo. A gente antes era muito caro fazer isso. Hoje, assim... Ficou mais acessível? Ficou mais acessível. Então a gente tem testes hoje ótimos, em preços melhores e consegue fazer. Antes era realmente praticamente uma parcela pequena da população que conseguia fazer. Poderia, né, se cuidar aqui, isso é um absurdo, né? Mas que bom, uma ótima informação. Doutor, temos mais uma ótima notícia também para passar para as pessoas que estão nos assistindo, que é a questão tipo uma terapia capilar que reduz a incidência. As pessoas que fazem a quimioterapia para combater o câncer perdem o cabelo, né? Quase que total, muitos chegam a ficar careca mesmo, né? Já até tira o cabelo com antecedência. E agora tem um tratamento que está reduzindo aí significativamente? Exatamente. Essa queda? A gente chama de crioterapia, é um resfriamento do couro cabeludo, né? Que é feito durante a infusão. Então o paciente, nem toda quimio cai 100%, mas algumas praticamente realmente chega nessa porcentagem. E aí a touca é utilizada durante a infusão. O paciente tem que receber um tratamento, ele vai à clínica e tem que receber o remédio. Um pouquinho antes é colocada essa touca e ela resfria o couro cabeludo e deixa que menos drogas, menos medicação cheguem lá. E aí quando termina a infusão é retirado da veia, tudo, ele fica mais um tempo com aquilo no couro cabeludo e depois vai para casa. Então, isso em alguns casos é quase 100% realmente de eficácia. Em outros, em algumas terapias não é tão alta, chega a 50%. Então, mas de qualquer forma, ajudem muito na autoestima da mulher durante o tratamento. Que é algo que realmente é importante até para a pessoa combater, porque o emocional é algo que nos atinge demais, né? Fisicamente. Exatamente, enfrentar. E a gente vê isso no dia a dia, no consultório, o paciente chega e fala: encontrei com uma amiga, contei que estava com câncer em tratamento, e ela falou: nem parece, você está com cabelo, está com tudo. Então, assim, essa realmente é um aspecto que parece principal mesmo, de que encontrar e estar num convívio social e não ter esse estigma, né? Porque a pessoa já fica mais doente. Mais doente, muitas vezes não quer sair de casa, não quer ver os amigos, não quer... E tudo que se puder fazer... Às vezes a pessoa pode até passar por esse tratamento sem precisar falar para ninguém. Exatamente, né? Exatamente. Tipo, está se tratando, está se cuidando, tem pessoas que são mais reservadas. Exatamente. E ter essa possibilidade, porque isso o fato de perder o cabelo é algo que você vai ter que abrir para todo mundo. Exatamente. O que está se passando, né? E vai ter que expor, você já se coloca numa situação negativa, né? Porque não tem como falar. Mas essa questão aí, eu tenho certeza que é algo assim que muita gente vai gostar de saber que já existe. Sim, auxilia bastante e realmente é uma técnica que veio para ficar e que acho que a maioria tem que realmente implantar isso. Sim. E na sua clínica tem isso? Na clínica a gente oferece isso de forma gratuita para o paciente, que é uma coisa a mais, assim, que realmente o objetivo é que o paciente
passe isso, tudo que a gente comentou, né? Que durante o tratamento ele consiga estar bem. Acaba estando, assim, ajudando no tratamento, né? Exato. Na cura. Na aderência ao tratamento, na forma com que reage, né? A parte mental é extremamente importante, estar bem consigo para poder seguir. Combater, né? É muito legal. Doutor, estamos num momento de pandemia, né? E muitas coisas mudaram. Hoje eu falo que as outras doenças tiraram férias, né? Tiraram férias, outras doenças. Não que não seja importante. Nossa, imagina, estamos lidando com vidas, né? Exato. Então, desculpa a brincadeira, mas é isso aí. Só que existe ainda os problemas que, inclusive, do câncer, os tratamentos, o diagnóstico, e isso está com... Tá tendo um problema em relação a essa questão, né? Tá tendo muito grande. E as sociedades ligadas à oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia, cirurgia oncológica, patologia, que faz o diagnóstico do câncer, realmente tem mostrado muita coisa nesse sentido, de redução de diagnósticos. No início da pandemia, realmente se fechou com cancelamento de vários procedimentos oncológicos. Hoje já está tentando voltar de certa forma. Teve algumas documentações de abril até maio desse ano pela Sociedade de Cirurgia, mostrando uma redução aí de 75% de diagnósticos que estimaram que seriam em torno de 50 mil casos novos aí que não foram diagnosticados. Então isso cria um problema muito grande lá na frente, né? Porque assim, quando que nós vamos voltar ao normal? A gente não sabe. Um mês, 2 meses, 6 meses, um ano. Né, doutor? Cada vez ninguém sabe mais de nada. A gente está realmente assim numa fase em que não tem expectativa aí se vai ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí quando isso realmente abrir, a gente pode ter tumores mais avançados, a gente pode ter falta de leitos. E hoje o que se recomenda é quem está em tratamento, quimioterapia, radioterapia, ou tem uma cirurgia agendada por um tumor, que não se adie isso, que faça realmente, tome a conduta de escolher realmente lugares onde tem os fluxos de tratamento adequado para não se contaminar realmente com Covid, né? Mas evitar realmente prorrogar isso e levar para frente, porque nós vamos ter problemas e as doenças não tiram férias, não. Não tiram férias, né, doutor? Não Elas tiram continuam férias. acontecendo e a gente vai ter que conviver com o Covid e com outras doenças. Isso é difícil, né? Porque os hospitais hoje já estão quase no seu limite. Exatamente. Né? Exatamente. Isso aí também mostra uma fragilidade no nosso sistema de saúde absurda, né, doutor? Sim, é grande. UTI sempre foi um problema na rede pública, né? Hoje nem tanto, que se adequando, acho que está conseguindo atender a demanda aí ligada ao Covid. A rede privada realmente está começando a ficar saturada e a gente tem um problema muito grande ainda nos próximos meses. Um problema que nós vamos ter por muito tempo, né? Porque pelo que você está falando agora em relação a 50 mil casos que não foram diagnosticados, então já é algo que está acontecendo. Está acontecendo, exatamente. E você vê pela patologia, ou seja, se um cirurgião biopsia um câncer e vai para análise no microscópio pelo patologista. Isso reduziu em torno de 70% nesses 2 meses aí que a gente está falando, foram os dados tirados dessas sociedades brasileiras. Então, é um impacto grande mesmo, a gente tem que estar atento. Tentar voltar ao normal, né? E essas cirurgias, elas estão acontecendo ou... Estão acontecendo. Hoje os hospitais adotaram realmente ficha de consentimento informado, né, realmente para o paciente que ele precisa assinar, colocando os riscos daquilo, tudo. Vai ter que ser operado sim, mas ele tem que saber que nós estamos na pandemia, né? E isso tem que ser documentado para que se siga o tratamento. Então... Agora, várias cirurgias eletivas de outras especialidades realmente foram seguradas, atrasadas, justamente para não ter o risco de se contaminar.
que é, né, é um cuidado que tem que ter, mas não podemos fechar os olhos, né, para outros problemas que continuam, existem e, de repente, esse fechar os olhos pode agravar um problema um pouquinho mais prolongado, mas que vai vir. Exatamente, né, exatamente. A gente tem que estar se movimentando nesse sentido. Doutor, foi um prazer imenso, doutor André, tê-lo aqui, passar todas essas informações. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo ficaram, assim, felizes, né, por estarem adquirindo uma informação nesse assunto que as pessoas são bem fechadas. Foi um prazer tê-lo, senhor, aqui. Obrigado, o prazer foi meu, estamos à disposição. Tá, e vai voltar, lógico. Obrigado. Já está convidado. Obrigado, vamos Tá bom, ir sim. E o Elg, você fica por aqui hoje, mas não fiquem tristes. Amanhã nós voltamos às 21h30 aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Até amanhã.